Então, boa tarde, pessoal. Como a nossa aula está sendo gravada, eu vou só me apresentar para que fique na gravação, tá? Então, eu sou o professor Paulo Daines. Essa é uma aula síncrona do nosso curso de Laboratório de Conversão de Energia 2. Bom, nós estamos com 9 usuários aí comigo, né? Aguardar só mais um pouco, e nós já começamos a aula. Bom, essa seria a nossa sexta experiência, né? E nessa experiência, na aula passada que eu deixei gravada, né? Vocês devem ter visto o vídeo e era sobre como conectar aí um motor com 2 ou 4 polos, né? E também sobre como a variação da tensão influencia ali no motor, certo? Conforme se a gente aumentar a tensão de alimentação no motor, a gente aumenta a sua corrente de partida, aumenta o torque e o motor vai partir mais rápido. Na aula de hoje, nós vamos analisar o efeito da variação do número de polos do motor. Bom, geralmente um motor comercial, quando você o compra, ele vem com um número de polos definido. Você não consegue variar seu número de polos. Isso é o padrão aí. O nosso motor do laboratório, ele foi fabricado para ser possível variar o número de polos. Então, nós podemos conectar os kits lá da De Lorenzo do laboratório, nós podemos conectá-los na configuração de 2 ou de 4 polos. Bom, eu vou então dividir aqui o meu vídeo, certo? Para a gente começar a aula e começar para vocês acompanharem os slides. Uhum. Tranquilo, pessoal? Vamos seguir em frente, então. Quando eu dividir os slides com vocês, eu não consigo mais ler aqui o bate-papo, certo? Então, se vocês quiserem me interromper com alguma pergunta ou com alguma dúvida, vocês vão ter que abrir o áudio, tá? De vez em quando eu vou dar uma parada e vou olhar o que tem no bate-papo, mas a princípio, sempre que vocês quiserem fazer uma pergunta, pode ficar à vontade, mas quando o slide estiver aberto, tem que ser pelo áudio. Bom, então essa seria a nossa sexta experiência, né? Lembrando, então, essa experiência, as 4 primeiras experiências foram sobre máquina síncrona. Na aula passada e na aula de hoje e nas próximas, nós vamos ver a máquina assíncrona, que também é chamada de motor de indução. Bom, o estator da nossa máquina assíncrona, do motor de indução, ele é idêntico ao do motor da máquina síncrona, certo? Os dois, o estator é idêntico para ambos. Dentro dessa máquina, na parte interna, nós temos o rotor, né? Lembrando, então, estator trifásico, né? 3 fases defasadas entre si de 120 graus. Para a máquina de indução, nós temos 2 tipos de rotores. Nós temos o rotor gaiola de esquilo, que é o mais comum, certo? Vou ver se eu tenho uma figura de um rotor gaiola de esquilo. Mas também podemos ter o rotor bobinado. No nosso laboratório, nós temos essas 2 opções, certo? Nós temos motores com rotor gaiola de esquilo e também rotor bobinado. A máquina que nós trabalhamos como máquina síncrona é um rotor bobinado, certo? E aquele rotor podia ser configurado para trabalhar com máquina síncrona ou com motor de indução. Para trabalhar com motor de indução, basta que a gente curte-circuite os 3 terminais que estão disponíveis no eixo da máquina.
Bom, colocando um pouco mais de detalhe aí no estator da nossa máquina, essa nossa máquina do laboratório, cada fase era composta ou é composta por dois conjuntos de bobinas. Então eu tenho as bobinas com o terminal U1, U2 e o terminal U5, U6. Essas duas bobinas estão sobre o mesmo eixo magnético. Estão opostas 180 graus, mas sobre o mesmo eixo magnético. A próxima fase, a fase V, ela também é dividida em duas bobinas ou dois enrolamentos. Então notem que do terminal U1, o fio que entra aqui no terminal 1 até o V1, nós temos um avanço aí de 120 graus. Então tem a bobina V1, V2, 120 graus à frente, e a bobina V5, V6, 180 graus em relação à própria bobina V, certo? Então essa fase V, ela também está sobre o mesmo eixo magnético. A fase W, ela novamente avança mais 120 graus. Então eu tenho aqui uma bobina com os terminais W1, W2. Sobre o mesmo eixo magnético, eu tenho também tenho uma bobina complementar na fase W, certo? As bobinas W5, W6, terminal W5 e W6. Então, cada fase desse motor é composta por duas bobinas. Cada fase também ela está defasada em relação à outra de 120 graus. Então, tenho tomar como zero a fase U, 120 graus eu tenho a V, 120 graus eu tenho a W. E essa fase ela está dividida, então, cada uma das fases em duas bobinas que estão 180 graus em oposição uma à outra, mas sobre o mesmo eixo magnético. Então essa é a configuração do estator dessa máquina que a gente trabalha ali no laboratório. Nesse experimento nós usaríamos o rotor com gaiola de esquilo. Bom, então esse estator ele é configurado para poder trabalhar com 2 ou 4 polos. O modo de 2 polos nós já trabalhamos na aula anterior. Então vocês devem... nesse modo de 2 polos, eu coloco uma corrente entrando, uma corrente positiva pelo terminal U1. Na fase oposta, a corrente também tem que entrar pelo terminal negativo. Desculpa. Eu coloco a corrente entrando pelo terminal positivo da fase U e na bobina oposta, ele também tem que entrar pelo terminal positivo, ou seja, pelo terminal U5. Vocês lembram que nós fizemos essa polaridade e nós vimos ali que o terminal positivo era o U5. Eu tenho que conferir essa última fala minha, tá? Mas o importante é que ele entre pelo terminal positivo dessa bobina e também entre pelo terminal positivo da bobina oposta. Agora não lembro se era o 5 realmente. Mas tem que entrar pelo terminal positivo de ambas as bobinas para fazer a ligação em 2 polos. Nessa situação, eu vou supor aqui que as duas bobinas me gerem um campo que serão somadas, certo? Então, no caso da fase U, quando eu colocar corrente positiva entrando pelo terminal positivo, eu vou ter aqui um vetor que vai estar aqui na posição vertical, né? Tendendo aqui a sair pelo rotor na parte de cima. Na próxima fase, na fase V, se eu injetar corrente entrando pelos terminais positivos, essas duas fases, essas duas bobinas, vão gerar um campo que vai estar deslocado 120 graus em relação à fase U, certo? Então notem que corrente positiva me gera aqui nessa fase em azul um campo com a direção para cima e na fase em vermelho aqui nessa direção, né, tendendo a sair aqui para num ângulo de 120 graus. A fase W, se eu injetar corrente positiva, ela vai me gerar um campo que
as duas bobinas vão se somar com esse campo e novamente ele está deslocado aqui a direção, né, o sentido 120 graus. Se eu colocar uma corrente negativa aqui, eu vou gerar um campo no sentido oposto. Certo? Então, padronizamos aí a nossa discussão com relação ao sentido, né, direção e sentido dos campos. Vamos ver o que acontece com esse estator quando ele for alimentado por um sistema trifásico equilibrado. Então, se eu alimentar esse estator com tensões trifásicas equilibradas, vai se estabelecer nele também correntes trifásicas equilibradas. Vocês lembrem que quem gera fluxo é a corrente. Então, se eu tenho corrente, eu tenho fluxo e ambos têm que estar em fase. Então, nessa primeira situação, eu vou supor que nós vamos iniciar aqui no tempo zero. No tempo zero, a minha corrente aqui em azul, que está na fase U, ela é máxima positiva. Então, essa fase vai me gerar um fluxo para cima aqui, certo? Agora, as outras duas fases, elas estão com correntes negativas, em 50% do seu valor negativo. Então, essas duas fases vão gerar um campo, um fluxo menor. E lembrem que na fase vermelha, o positivo estava nessa direção, que eu estou apontando com o mouse aqui. Como a corrente é negativa, o sentido do fluxo está oposto. O mesmo para a fase em verde aqui, certo? A W. Se a corrente fosse positiva, ele me geraria um fluxo na posição que eu estou apontando para o mouse. Mas como a corrente é negativa, o fluxo dá no sentido oposto. O fluxo resultante vai ser a soma desses três vetores. Então, nessa configuração aqui no tempo zero, eu vou ter uma resultante desses três vetores que está apontando na mesma direção da fase U. Bom, apesar de a gente estar representando o fluxo como sendo um vetor, né? Na verdade, esse fluxo está distribuído, né? Ele não é algo... as bobinas não são concentradas, as bobinas são distribuídas, e toda essa soma me gera aqui também um fluxo distribuído. A gente representa por um vetor, onde a seta me representa o ponto de máximo, mas tem que ter em mente que esse fluxo está distribuído aqui. Então, notem que isso me gera aqui um polo positivo, ou um norte, e um sul. Ou seja, nessa configuração de ligação, esse nosso motor tem dois polos. E essa distribuição desse campo ao longo do entreferro da máquina, ele é senoidal, certo? O máximo está em zero, na ponta do nosso vetor. Então, relembrando, né, nós costumamos representar isso como sendo um vetor, mas a gente tem que ter em mente que isso aqui não está concentrado, está distribuído ao longo de todo o entreferro, num formato mais ou menos senoidal, certo? Aqui eu coloquei perfeitamente senoidal, mas ele é aproximadamente senoidal. Bom, essa é a posição desse campo no instante zero, certo? No instante zero da corrente. Agora, vamos avançar no tempo 60 graus. Então, quando a gente avançar 60 graus no tempo, a fase com corrente em azul, o seu valor caiu, saiu de 1 para 0,5. Automaticamente aquele vetor aqui diminuiu. A fase verde, ele aumentou negativamente, né? Ou aumentou em módulo, mas com valor negativo. Então, aquele vetor que era menor aqui, ele aumentou. A fase da corrente vermelha, ela saiu de um valor negativo e foi para um valor positivo, mas em 0,5. Então, nós tínhamos um vetor que estava apontando no sentido oposto, e ele inverteu o sentido. Por quê? Porque a corrente inverteu de sentido. A nossa resultante agora, de novo, vai ser essa soma aí desses três vetores, ou fasores. Opa, eu voltei. Ele é a soma dos três, certo? Então, notem que agora eu avancei 120 graus no tempo, o meu campo no motor avançou
Desculpa, eu avancei 60 graus no tempo, o meu campo aqui no motor avançou 60 graus no espaço. Então, meu campo estava numa posição, ele avançou 60 graus. E se eu pegasse aqui um ponto intermediário? Se eu pegasse um ponto intermediário aqui em graus no tempo, ia corresponder a uma posição intermediária em graus aqui na posição, certo? Eu estou avançando de 60 em 60 graus porque isso tem valores menos quebrados, certo? Valores mais inteiros aí e são mais fáceis de nós plotarmos aqui no slide, certo? Mas o nosso campo continua distribuído, certo? Eu continuo aqui com o norte e com o sul. Então vejam que a gente avançou 60 graus no tempo. Não tem sentido em falar de posição para a corrente, né? A corrente é um valor que está variando no tempo. Mas aqui no motor, o meu campo está variando no espaço, certo? Uma posição angular. Deixa eu fazer um pequeno intervalo aqui, dá uma olhadinha ali. Alguma pergunta por enquanto, pessoal? Então, tranquilo. Se não tivermos perguntas, eu vou continuar avançando lá nos slides. Bom, vamos avançar então mais 60 graus, ou seja, estamos agora a 120 graus. A minha fase em vermelho, que estava aqui com 0,5, né, ela foi para o máximo positivo, ela foi para 100%. Então está com o vetor em máximo. A minha fase em verde, que estava no máximo negativo, ela baixou 50%. E a minha fase azul, ela saiu de 0,5 para menos 0,5. Então ela estava apontando para cima, ela inverteu o seu sentido. Está apontando para baixo agora. A nossa resultante desses três vetores dá um vetor que também avançou 120 graus. Então, conforme eu avanço em graus no tempo, eu também avanço em graus aqui no espaço, no deslocamento do motor. Vamos avançar mais 60 graus. Agora minha fase azul está com a corrente no mínimo, né, ou máximo negativo. A minha corrente em vermelho caiu de 1 para 0,5, então ela diminuiu aqui da intensidade. E a minha fase da corrente em verde, ela saiu de menos 0,5 para mais 0,5, ou seja, ela inverteu de sentido. Então esse vetor verde que apontava na direção oposta, agora ele inverteu de sentido. A minha resultante está apontando agora para baixo, ou seja, o meu norte agora está na parte de baixo do rotor. Então notem aí que me desloquei 180 graus no tempo, na máquina fisicamente esse campo avançou 180 graus no espaço. Se nós continuarmos avançando aí de 60 a 60 graus, nós vamos vendo que esses vetores vão girando, certo? E a minha resultante também vai avançando. Quando eu completar um ciclo elétrico, eu também terei dado uma volta mecânica. Joia, pessoal? Bom, vamos ver como que ficaria um motor com 4 polos. Então, essa máquina ela tem uma construção especial que permite que eu varie o seu número de polos. Para ligar essa máquina com 4 polos, então a corrente que estava entrando aqui pelo terminal positivo dessa bobina, ela vai ter que entrar pelo terminal negativo da bobina oposta. Então, enquanto a minha fase U gera um campo para cima, a bobina é U1, U2, a fase, ou melhor, a bobina oposta,
vai gerar um campo na direção oposta. Por quê? Porque eu inverti o sentido da minha corrente na segunda bobina. Em vez de entrar pelo terminal positivo, ele está entrando pelo terminal negativo. Então, nós vamos estar sempre arbitrando corrente positiva na fase, vai gerar campos que estão saindo do rotor. Se eu inverter a corrente, esses dois campos vão estar entrando no rotor. Bom, a mesma configuração eu tenho que fazer para as demais fases. Então, na fase V, eu vou conectar a corrente entrando pelo terminal positivo, saindo do negativo e entrando no negativo da próxima. Então, tem que mexer nas configurações, nos cabos, né? Tem que fazer isso fisicamente para poder fazer isso. E, nesse caso, também as duas bobinas vão gerar campos no sentido oposto. Na mesma direção, né? No mesmo eixo, né? Mas em sentidos opostos. E o mesmo também é válido aí para a bobina W, né? Para a fase W, certo? As suas duas bobinas vão estar gerando campo dentro da máquina no sentido oposto. Agora vamos alimentar de novo essa máquina com correntes trifásicas e vamos ver como que fica a distribuição do seu campo. Então, aqui no primeiro caso, voltamos para o tempo igual a zero. Na fase U, que está em azul, está no máximo positivo. Então, cada uma dessas bobinas vai gerar um campo que tende a sair do rotor. Já a fase V e W, em vermelho e verde, respectivamente, elas estão com corrente negativa. Então, as duas fases vão me gerar campos que tendem a entrar no rotor. Olha, essa distribuição vai me gerar a seguinte distribuição de fluxo. O fluxo vai sair pelo norte e vai tender a entrar pelo sul. Notem que agora eu tenho 2 nortes e 2 sul, certo? Ou seja, esse motor tem uma configuração de 4 polos. Posso ter uma ligação com o número de polos ímpares? Não posso, né? Porque os campos aqui, as linhas de campo, sempre são linhas fechadas, certo? Em outras palavras, não existe monopolo magnético, né? Quando estou falando de campo magnético, eu sempre vou ter 2 polos. Então, numa máquina elétrica, nós sempre podemos ter pares de polos. Nunca vai ser um número ímpar o número de polos, certo? Bom, nesse caso, eu continuo representando meus fluxos por vetores, mas eles continuam sendo uma distribuição senoidal. Como vocês estão vendo aqui, eu desenhei mais de uma linha de campo, né? Então, nesse caso da minha máquina, a distribuição de fluxo, ela tem um norte, um sul, um norte, um sul, e aqui fecha de novo com o primeiro norte, certo? Então, ao longo de uma volta mecânica, eu tenho 2 ciclos aí do meu fluxo. Então, meu fluxo se repete 2 vezes ao longo de uma volta mecânica. Diferente da configuração 2 polos, né, que só tinha somente um seno aqui. Bom, vamos avançar com a corrente então, certo? Quando eu avancei aqui a corrente, a minha fase em azul diminuiu de amplitude, então coloquei um vetor menor. A fase em vermelho alterou o sinal, ela estava negativo para positivo, então esse fluxo estava entrando, estou desenhando agora saindo. E a verde estava entrando, mas ficou com uma amplitude maior, certo? Aumentou aqui, o módulo da corrente negativa aumentou. Então ficou com uma amplitude maior aqui, certo? A resultante agora dá que meu polo norte vai estar no meio entre essas duas fases. Então notem que eu avancei 60 graus no tempo, mas o meu polo aqui, ele avançou 30 graus. Então eu só avancei 30 graus mecânicos, enquanto no tempo eu variei 60 graus. Vamos avançar mais 60 graus aqui.
Bom, agora a minha fase em vermelho, que estava com 0,5, aumentou ainda mais a amplitude. A fase em azul, ela inverteu o seu sentido, ela saiu de positivo para negativa, então esse vetor que estava saindo passou a apontar para o interior. E a fase verde só diminuiu de intensidade, certo? Ela foi do máximo negativo e diminuiu um pouco aqui para menos 0,5. Então ela não inverteu, só diminuiu de intensidade. A minha resultante agora de todo esse fluxo vai dar um norte apontando aqui, 120 graus, dois nortes, né, em cima da mesma linha, e dois sus. Então notem que agora eu avancei 120 graus elétricos no tempo e a minha máquina avançou 60 graus no espaço. Avançando aí mais 60 graus, ou seja, 180 no total, né? De novo, a fase aqui em vermelho só diminuiu a intensidade, saiu de 1 para 0,5. A em verde inverteu de sentido, ela estava apontando para dentro, agora está saindo. E a azul aumentou de amplitude, certo? Mas é negativo, então ela está entrando no rotor. Notem que agora eu tenho meus dois nortes, né? E os dois sus aqui. Então vejam que o meu norte saiu dessa posição e agora está a 90 graus. Enquanto que no tempo variou 180 graus. Se eu continuar avançando aí, certo? Vou seguir uma sequência parecida. Para cada 2 graus que eu avanço no tempo, eu avanço somente 1 grau no espaço. Quando eu completar um ciclo elétrico, o meu norte que estava nessa direção, ele deu toda a volta e foi para a parte de baixo. E o de baixo foi para a parte de cima. Comparando a distribuição do fluxo ao longo do entreferro, né, para a configuração dois polos, eu tenho uma distribuição que varia em um ciclo. E para a configuração de quatro polos, nós temos aqui dois ciclos ao longo do espaço. Né? Então, a distribuição do meu fluxo no espaço tem 2 pontos de máximo e 2 de mínimo. Enquanto na configuração de dois polos, um máximo e um mínimo. Bom, a gente pode construir uma regra aí, no qual nos diz o seguinte, a frequência elétrica ela é o número de polos dividido por 2 da frequência mecânica. Ou eu podia inverter isso aqui também, né? Escrever a frequência mecânica em função da frequência elétrica. Significa que toda vez que eu aumento o número de polos, eu reduzo a velocidade mecânica para a mesma frequência elétrica, certo? Então, essa nossa máquina na configuração de 4 polos, como a nossa frequência elétrica não varia, nós estamos alimentando diretamente na rede, a frequência mecânica vai ter que cair para 30 Hz ou para 180 RPMs. Na configuração 2 polos, isso aqui dá 1, né? Então fica relação direta entre frequência mecânica e frequência elétrica. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Muito confuso? O objetivo principal dessa explanação foi demonstrar essa relação, certo? Você talvez já até tenha ouvido falar que conforme eu vou aumentando o número de polos, a frequência da máquina vai caindo, certo? Mas o porquê é isso aí, porque conforme eu vou aumentando o número de polos, para um ciclo elétrico, o meu ciclo mecânico ele vai diminuindo proporcionalmente dentro da máquina, porque ele se repete várias vezes. Posso ter uma máquina com 6 polos? Posso. Essa nossa máquina de laboratório não dá para ser construída com 6 polos, certo? Ela só permite essas duas ligações, 2 ou 4 polos. Mas eu poderia construir uma máquina com 6 polos, 8 polos, 12 polos e assim por diante. Bom, para que ter uma máquina com vários polos, né?
Bom, uma primeira coisa é o seguinte: se eu preciso que a minha máquina gire numa rotação menor, eu posso escolher uma máquina com mais polos. Se não, eu teria que usar algum conjunto de engrenagem para diminuir a velocidade no eixo que eu quero. Então, esse é um recurso para não precisar ficar acoplando componentes mecânicas no eixo. Em vez de usar engrenagens para reduzir a rotação, eu uso uma máquina com mais pares de polos. Certo? Uma outra função disso, vamos falar mais por curiosidade, essa questão da relação do número de polos, ela vale tanto para a máquina de indução quanto para a máquina síncrona, certo? Só como exemplo, o gerador, os geradores de Itaipu, eles têm 96 pares de polos. É um número bem elevado, né? Para que isso? Bom, um gerador de Itaipu, ele deve ter, se não me engano, uns 12 metros de diâmetro, certo? Então, vocês imaginem uma turbina, né, que está passando um grande volume de água com 12 metros de diâmetro. O rotor deve ter também 12 metros de diâmetro. Imagina toda essa massa se tivesse que girar a 60 Hz. Seria praticamente impossível construir uma máquina com esse tamanho girando a 60 Hz. O balanceamento disso seria extremamente complicado. Então, qual que foi a melhor solução? Você aumenta o número de polos, o rotor gira numa velocidade mais baixa, certo? E você vai ter os mesmos 60 Hz na saída da máquina. Exatamente, aumentei o número de polos. Para a mesma frequência elétrica, eu diminuo a frequência mecânica. Bom, uma outra coisa que acontece também é que, bom, vamos lembrar ali que, deixa eu escrever aqui, pegar um pouquinho do Word, não é para pegar isso aqui, mas tudo bem. O torque numa máquina, ele é igual a potência dividido pela rotação. Se eu mexer no número de polos da máquina, a princípio eu não mexi na potência da máquina, certo? A potência da máquina continua a mesma. Só que a rotação vai cair. Automaticamente o torque da máquina aumenta. Esse efeito também acontece com polia rodando, né? Conforme eu vou aumentando a relação. Mesma coisa que acontece na bicicleta, né? Conforme você aumenta a relação ali da catraca, o ciclista faz menos força, certo? Aqui, com o motor, acontece a mesma coisa, certo? Se eu mexo no número de polos de tal forma que eu baixo a rotação máxima da máquina, para a mesma potência, eu vou aumentar o torque. Então, esse é um outro efeito que acontece. Na verdade eu estava escrevendo aqui no Word, só que eu não estava compartilhando a imagem, né? Então eu falei aqui, achei que vocês estavam vendo, mas vocês não estavam vendo. Deixa eu colocar aqui. Isso é uma equação bem simples, né? O torque numa máquina, deixa eu aumentar um pouco. O torque numa máquina elétrica, qualquer máquina, certo? Ele é igual à potência da máquina dividido pela rotação. Para a mesma potência, vamos pegar essa máquina que estava na configuração de 2 para 4 polos. Quando eu faço essa alteração na máquina, eu não mexo a potência que ela pode fornecer, certo? Eu só mexo a configuração. Só que a velocidade da máquina na configuração 4 polos cai pela metade. Automaticamente, essa máquina passa a trabalhar com o dobro do torque. Como eu comentei, esse efeito também é mecânico, né? Quando eu trabalho ali com polias e tento reduzir essa relação aí, eu também passo a fazer menos força, né? O exemplo que eu dei é da bicicleta, né? Bom, vamos continuar então com os slides.
Bom, aqui é só a figura que nós já vimos na aula anterior, né? É a curva de torque da máquina. Então essa curva, tanto faz se a máquina tem 2, 4 ou 96 pares de polos, que nem é o caso da usina Itaipu. Eu tenho 3 regiões de funcionamento. A região principal, que geralmente a minha máquina trabalha, chamada de região de motor. Nesse eixo aqui eu tenho a velocidade 0. Então quando eu parto uma máquina de indução, eu tenho um torque inicial positivo. Esse torque tende a aumentar conforme a máquina acelera. Então aqui eu tenho a velocidade síncrona. Então minha máquina, conforme ela vai aumentando a velocidade, ela vai aumentando o torque, até que ele chega numa região de máximo. Essa região da curva de torque, ela é chamada de região linear, porque em torno aqui do cruzamento por zero, ele é aproximadamente linear. Exatamente na velocidade síncrona, a minha máquina tem torque nulo. Ou seja, a minha máquina de indução, ela só atinge essa velocidade se ela estiver totalmente a vazio. Em geral, eu sempre vou ter alguma perda, né? Então eu nunca consigo atingir essa velocidade. Eu sempre vou ter um pouco de queda aqui. Se alguma coisa no dispositivo do eixo da máquina fizer com que essa máquina acelere, por exemplo, um outro motor conectado no eixo, se ela ultrapassar a velocidade síncrona, ela vai deixar de trabalhar como motor e ela vai passar a trabalhar como gerador. Vocês lembram que na máquina na máquina síncrona, o último experimento que nós fizemos lá no laboratório, eu não conseguia variar a velocidade na máquina síncrona, mas eu conseguia fazer ela trabalhar como motor, como gerador. Aqui na minha máquina de indução, ela é um pouco mais desacoplada nesse sentido. A velocidade varia. E eu também consigo fazer essa máquina trabalhar como gerador. A pergunta é, por que a gente não vê muito gerador de indução, né? Isso não é comum encontrar esse tipo de máquina como gerador. A principal resposta é porque nessa máquina eu não consigo controlar a energia reativa. Certo? Essa máquina sempre vai puxar da rede energia reativa. E para grandes sistemas de geração, é importante que eu também consiga controlar a energia reativa. Eventualmente, um sistema pequeno, que esteja aproveitando alguma fonte de energia aí, pode ser que a gente trabalhe com máquina de indução, certo? Mas só sistema bem pequeno mesmo. Aqui também mais por curiosidade, nós também temos aí a curva de torque, agora somente na região de motor. A curva aí de corrente e a curva de potência. Bom, se nós estivéssemos no laboratório, a nossa intenção seria levantar essa curva aqui do torque, certo? Eu só consigo obter essa curva no nosso laboratório, né? Com outros equipamentos eu poderia obter a curva inteira. Eu só consigo fazer isso aqui da velocidade síncrona até o pico, que muitas vezes é chamado de torque de tombamento. Por que eu não consigo obter a curva para valores do lado esquerdo aqui, né, desse ponto de máximo? Porque se eu ultrapassar esse ponto de máximo, a máquina ela não estabiliza mais, ela só cai a velocidade. Se eu tentar encontrar um ponto de equilíbrio aqui, ela sempre vai ou aumentar ou diminuir a velocidade. Ela não fica estável nesse lado da curva. Agora, desse lado da curva, eu consigo fazer com que a máquina trabalhe de forma estável. Então, vamos ver se eu tenho aqui. Então, a gente iria obter no laboratório a curva de torque e também a curva de corrente da máquina. Relembrando aí o nosso laboratório, né? Nós teríamos aí então o nosso motor de indução trifásico. Iríamos primeiro trabalhar com o rotor gaiola de esquilo e temos conectado no mesmo eixo um freio de corrente contínua, certo? Então nós iríamos aí conectar o nosso motor na rede. Ele iria puxar potência tanto ativa quanto reativa. Nosso motor de indução trifásico ele tem perdas elétricas, né?
ele forneceria potência para o eixo. Se a máquina começar a rodar, vai ter perdas mecânicas. O seu torque, o torque da máquina de indução trifásica, iria fazer com que a máquina acelere. E se eu alimentar o meu freio aqui, energizar o freio, eu posso gerar um torque inverso, que iria servir de carga para a nossa máquina de indução trifásica. Relembrando aí de novo, né, a nossa foto. Então aqui nós temos o nosso motor de laboratório, temos o freio de corrente contínua, temos uma ampliação aí dos seus terminais, né? Então a nossa máquina de indução fase U, fase V e fase W, todas as fases têm duas bobinas, né? Essas bobinas da mesma fase estão defasadas 180 graus, ou seja, estão sobre o mesmo eixo magnético, e as demais fases sempre avançam 120 graus, certo? Antes de mostrar as conexões, eu vou voltar ali para a curva de torque. Se a minha máquina de indução estiver trabalhando a vazio, quando eu parto ela com velocidade zero, ou seja, eu a energizo com a máquina desligada, como eu tenho um torque aqui na máquina na velocidade zero positivo, a minha máquina começa a acelerar, certo? Então aqui eu tenho uma curva de torque pela velocidade. Aqui seria a velocidade 100%. Conforme a minha máquina acelera, o seu torque vai aumentando mais ainda, até que ele passe esse valor de pico, e conforme ele se aproxima da velocidade síncrona, o torque cai de forma bem abrupta, certo? Até o valor de zero. Ou seja, zero nunca vai cair, porque eu sempre tenho alguma perda no eixo, né? Então eu sempre vou ter minha máquina operando um pouquinho abaixo da velocidade síncrona, se eu não colocar nenhuma carga no eixo, né? Se eu aumento a carga, por exemplo, alimentando o meu freio mecânico, quando eu coloco uma carga no eixo, automaticamente o meu motor ele vai cair a rotação. Caindo a rotação, o torque da máquina de indução aumenta e ele encontra um novo ponto de equilíbrio. Se eu continuo aumentando o torque do meu freio, novamente a minha máquina perde um pouco de velocidade e acha um novo ponto de equilíbrio. Eu vou fazendo isso até atingir o máximo. Se eu ultrapassar o torque do freio desse ponto de máximo, a minha máquina não consegue mais encontrar ponto de equilíbrio e ela vai cair a rotação, por causa da equação mecânica, né? Ela vai cair a rotação até desligar. Essa corrente na entrada, que está aqui em azul, notem que ela também vai aumentando muito, certo? Conforme eu vou aumentando a carga e diminuindo a velocidade, a minha corrente também aumenta. E essa corrente, eu não plotei ela aqui no restante da curva, mas ela iria continuar aumentando aqui, certo? Essa corrente costuma ser de 7 a 10 vezes maior do que a corrente nominal da máquina. Ou seja, se eu colocar uma carga muito alta na minha máquina de indução, eu tenho que ter algum dispositivo de proteção que detecte que essa corrente está muito alta. Esse dispositivo de proteção, ele não pode atuar na partida, certo? Mas ele não pode deixar a minha máquina travado também na velocidade nula, porque se ele ficar travado com uma velocidade baixa, a minha máquina vai queimar, certo? Ela não é projetada para operar muito tempo nessa região aqui da curva, certo? Notem que se eu colocar um torque em qualquer valor aqui dessa região de curva, se a minha máquina estiver girando, ela vai sempre acelerar, porque se eu estou, vamos supor, nesse ponto aqui, ela tem como ter um torque mais rápido, maior, então ela vai acelerar até ultrapassar o pico e atingir um novo valor de equilíbrio. Certo? Então a minha máquina nunca trabalha de forma estável na região que vai do zero até o máximo, ou seja, nessa região ou ela vai aumentar a velocidade ou ela vai cair a velocidade. Já na região do pico até o zero, ela consegue trabalhar de uma forma estável se eu não ultrapassar o torque máximo da máquina. Não sei se está claro, pessoal, mas a nossa máquina de indução,
ela só trabalha de forma estável do lado direito da curva após o pico. Do lado esquerdo, ela ou acelera ou cai a velocidade. Durante a partida, ela parte com uma corrente alta, certo? Então, se eu tiver algum sistema de proteção, ele não pode atuar na corrente durante a partida, ele tem que suportar uma corrente de partida. Mas se por algum motivo a minha carga aumentar demais, ultrapassar o torque de pico da minha máquina e a velocidade tender a cair para zero, a gente chama de torque de tombamento por causa disso, porque se o meu torque de carga ultrapassa aquele torque de pico, a minha máquina vai, entre aspas, tombar, vai tender para velocidade nula e a corrente vai disparar. Nesse caso, eu preciso de um dispositivo de proteção, certo? Porque senão eu corro o risco de queimar o meu motor. Vamos voltar aqui para o slide. Então, voltando aqui, né, a gente liga a minha máquina puxa potência ativa e reativa, perdas elétricas, vou ter potência no eixo, que vai se reverter num torque. Então, relembrando aqui a equação mecânica do eixo, né, se o somatório dos torques da máquina forem nulos, da máquina não, se o somatório do torque do eixo for nulo, essa equação vale para todo o eixo, para toda a parte móvel, certo? Se esse torque somatório for nulo, eu não vou ter variação de velocidade. Ou seja, não é que minha velocidade vai ser zero, eu não terei variação de velocidade. Ou seja, minha máquina opera com velocidade constante. Então, toda vez que eu aumento o torque aqui do meu freio, a velocidade do eixo cai e o meu torque da máquina aumenta. Porque a minha máquina de indução, aquele curva de torque que eu mostrei no slide anterior, é uma curva física da máquina, certo? Se eu aumento o torque, a velocidade cai e o torque aumenta. Essa velocidade que a máquina cai, a gente sempre chama de escorregamento, né? Que é a diferença entre a velocidade síncrona menos a velocidade do eixo dividido pela velocidade síncrona, né? Que nós mostramos na aula passada. Na verdade, na aula que está gravada, né? Porque é a aula do experimento 5. Bom, e toda vez que o torque da máquina for igual ao torque de carga, que nesse caso é o freio elétrico, a minha máquina fica com velocidade constante. Se o torque do motor for maior que o torque da carga, a minha máquina acelera. E quando a minha máquina aumenta a velocidade, o torque da máquina diminui, certo? Exatamente na velocidade síncrona, o torque da máquina é nulo. Como eu sempre vou ter alguma perda no eixo, né? Sempre vou ter algum torque aqui de perda, devido a atrito, rolamento, a minha máquina nunca vai operar na velocidade síncrona, certo? Essa velocidade sempre vai ficar um pouquinho abaixo ali da velocidade síncrona e vai cair cada vez mais conforme eu aumente o torque do freio. Basta eu alimentar o freio, né, com tensão contínua, eu vou colocar corrente e automaticamente o torque vai aumentando. Então, de novo, né, a figura aí do nosso motor, do nosso laboratório. Um detalhe das conexões, tanto do motor de indução quanto do freio. E como que a gente faz a conexão, então, né? Então, no nosso caso aqui, nesse caso do laboratório, o rotor seria agora de esquilo, então não tem conexão do rotor. Só teria conexão se a máquina fosse rotor bobinado. Lembrando, então, que nós, no primeiro dia de laboratório, nós vimos que o terminal positivo aqui da primeira bobina está ligado no terminal 1, das 3 fases. E no segundo conjunto, que está 180 graus oposto, o terminal positivo é o 6. Então, se eu quiser ligar essa máquina na configuração de 2 polos, eu preciso ligar o terminal negativo no terminal positivo da mesma fase. Energizo o terminal número 1 das 3 fases, cada um numa fase, né?
E se fosse ligar o motor em estrela, eu dou um nó aqui, né? Dou um curto-circuito nos 3 terminais negativos aqui do terminal 5, certo? Se a gente redesenhar isso aqui, vocês vão ver que está em estrela, né? Y estrela. Agora, para ligar, se eu quiser ligar na configuração de 2 polos, mas em delta. Essa explicação está no vídeo da aula do experimento 5, certo? Basta a gente abrir essa ligação aqui do meio, né? E conectar o terminal U1 no V5, V1 no W5 e W1 no U5, certo? Mas essa explicação está no nosso experimento 6, que está gravado no vídeo, que vocês devem ter acessado já no Moodle, né? Mas para ligar a máquina em 4 polos, eu tenho que conectar aqui o terminal negativo dessa no negativo dessa, certo? De tal forma que a corrente positiva entre nessa primeira bobina e a corrente entre pelo terminal negativo da próxima. Então eu estou invertendo o campo dessa bobina em relação a essa, certo? E faço isso para as 3 fases. Para mim ligar em estrela essa máquina, agora eu tenho que curto-circuitar o terminal 6, certo? Ou seja, o fim aqui das fases. Terminal 1 eu ligo na alimentação, terminal 6 eu dou um curto-circuito. Então, nessa configuração, a máquina está operando em 4 polos. Quando eu alimentar essa máquina aqui e energizar ela com 60 Hz, nós iríamos medir uma rotação mecânica de 1.800 RPM, que corresponde a 30 Hz. Bom, no laboratório, após feito a ligação da nossa máquina, né, e a ligação do freio, nós iríamos medir corrente em uma fase, tensão de linha, e no freio nós também iríamos medir aí tensão e corrente. Bom, no motor AC é um pouco complicado calcular o seu torque tendo somente aí a tensão e a corrente, certo? Mas no freio não. Por que é complicado aqui? Mesmo que eu medisse a potência aqui do meu motor, a minha máquina tem perda elétrica, certo? Então, para eu saber o torque, fica um pouquinho complicado. Agora, no freio, toda a energia que eu coloco aqui ele é posto para frear a máquina. Então, se eu... É corrente contínua, né? Não preciso nem colocar um watímetro aqui. A potência necessariamente é a tensão vezes corrente. Se eu voltar ali para a fórmula aqui do torque, né? Se eu calculo a potência, eu meço a rotação, eu consigo calcular o torque. Ora, em equilíbrio, o torque do freio tem que ser igual ao torque do motor, porque senão a máquina vai acelerar. Então, se a máquina estiver funcionando com uma rotação estável, uma rotação que não está variando, necessariamente esse torque do freio é igual ao torque da máquina. Então, calculando essa potência, medindo a velocidade, eu consigo obter aqui o torque do freio. O torque do freio com velocidade estável tem que ser igual ao torque do motor de indução. Então é mais fácil calcular esse torque a partir do freio. Supondo que toda a potência que eu entrego para o freio é revertido aqui em torque, né? Nesse laboratório nós iríamos ligar a máquina então em estrela 2 polos e em estrela 4 polos. E também iríamos ver o efeito aí da variação da tensão, certo? Iríamos aumentar nessa configuração com 2 tensões e na configuração de 4 polos também com 2 tensões. E o nosso objetivo seria tentar levantar a curva de torque da máquina, certo? Então nós iríamos partir o motor e identificar o torque máximo. Como que nós iríamos identificar o torque máximo? Nós iríamos pegar a fonte de corrente contínua, alimentar o freio. Você sai ali de uma tensão zero, vai aumentando a tensão em cima do freio. Conforme você aumenta a tensão, você vai notar que a velocidade vai caindo. Toda vez que eu incremento o meu torque, a minha máquina perde um pouco de velocidade. Chega num ponto em que eu vou incrementar o torque e a máquina não vai mais parar de cair a velocidade. Nesse ponto aí é o torque máximo.
certo? Então, seria dessa forma que nós iríamos identificar esse torque máximo na máquina. E iríamos tirar todas as medições, né? Velocidade, tensão e corrente estator, tensão e corrente do freio. O objetivo do ensaio seria calcular as potências e calcular o torque no freio. Como o torque no freio, com velocidade estabilizada, tem que ser igual ao torque da máquina, nós vamos supor que o torque do freio é igual ao torque da máquina. E levantar as curvas, né, do torque em função da rotação e da corrente em função da rotação. Uma coisa que é interessante a gente observar é que o nosso motor de indução, mesmo operando a vazio na velocidade síncrona, a corrente na entrada não é zero, certo? Não sei se vocês lembram do transformador. Quando a gente alimenta o transformador e não tem nenhuma carga do lado secundário, nós tínhamos uma pequena corrente na entrada. Essa corrente era chamada de corrente de magnetização no transformador. No motor, nós também temos uma corrente de magnetização, só que ela é proporcionalmente maior. Não sei se vocês lembram também, conforme a gente colocava entre ferro num circuito magnético, a corrente de magnetização aumentava. Então, a corrente de magnetização ela é proporcionalmente maior num motor, porque o motor sempre tem entre ferro, certo? Não existe motor sem entre ferro. Então, a corrente de magnetização de uma máquina de indução ela é alta. E essa corrente de magnetização é totalmente indutiva, certo? Então, uma máquina de indução rodando a vazio tem fator de potência quase de 90 graus ali, o ângulo de quase 90 graus, ou seja, fator de potência quase zero. O que é muito ruim para uma indústria, certo? Então, em geral, a gente procura não deixar motores de indução, se possível, não deixar rodando a vazio. Se for possível desligar, a gente desliga a máquina, não deixa ela operando a vazio, certo? Porque isso aí acaba com o fator de potência numa indústria. Se não, fazer o quê, né? Se você não pode desligar a máquina e tem que deixar ela rodando vazio, paciência, né? Mas, se possível, sempre desligar uma máquina que estiver rodando aí a vazio. Por quê? Porque o seu fator de potência vazio é muito ruim. Certo. Tinha uma pergunta aqui, acho que já faz uns 10 minutos e eu não a li, certo? Estou lendo só agora. Se der partida no motor, o que pode acontecer? Tá bom. Em geral, quando eu vou ligar o motor, se possível, a gente liga o motor a vazio, certo? Depois eu conecto a carga. Nem sempre isso é possível, né? Isso vai depender de aplicação para aplicação, certo? Agora, existem aplicações em que o torque da minha carga ele pode aumentar durante o funcionamento. Então, se isso acontecer, pode acontecer do meu motor tombar, certo? Ou o torque da carga ultrapassar o torque de tombamento. É claro que se a máquina tiver com um torque que for maior que o torque de partida, ela não parte. Se eu voltar para a curva de torque, eu vou voltar para as curvas, eu já divido aí a tela novamente. Opa. Então, vou dividir a tela. Então, se eu tiver um torque, se a minha carga tiver um torque, esse ponto na curva do torque na velocidade zero, ele é chamado torque de partida. Se meu motor tiver uma carga no eixo cujo torque é maior que o torque de partida, obviamente a máquina não parte, certo?
Ela não consegue vencer esse torque, ela não parte. Então, para que minha máquina comece a rodar, o torque no eixo tem que ser menor do que o torque de partida. Dessa forma, ela parte, certo? Só que, durante o funcionamento, depende da aplicação, é claro, né? Pode acontecer que o torque de carga do motor aumente. Deixa eu ver se consigo pensar em algum exemplo. Vamos supor um motor conectado numa esteira que está levando saco de um ponto para o outro, certo? Tem uma esteira lá, né, numa indústria, e as pessoas estão colocando o saco de alguma coisa em cima da esteira. Bom, se não tiver nenhum saco na esteira, o motor está vazio. Agora, se colocar muita coisa em cima dessa esteira, pode ser que o torque aumente demais, certo? Então, para eu ligar um motor que está conectado a uma esteira, o ideal é que a esteira esteja vazia. Depois que ela está rodando, eu posso colocar carga em cima dela. Se colocar muita carga, pode ser que pese demais para o motor e ele ultrapasse o torque de tombamento e caia, certo? Nesse caso, então, tem que ter algum dispositivo de proteção. O dispositivo de proteção ele tem que ser inteligente o suficiente para não proteger a máquina na partida, porque essa corrente na partida é igual à corrente de tombamento. Eu acho que eu tinha uma outra curva num slide anterior. Aqui. Então, aqui em azul, essa curva da corrente, a corrente partida é igual à corrente de tombamento, certo? Ele sempre segue essa curva aqui em função da velocidade. Então, meu sistema de proteção do meu motor de indução ele tem que ser inteligente o suficiente para não proteger a máquina na partida. Em geral, isso é feito por temperatura, certo? É bem comum fazer essa proteção não pelo valor da corrente, mas sim pela temperatura do motor. Uhum. Tá, joia. Bom, pessoal, o nosso principal objetivo na aula de hoje era a questão do número de polos da máquina e tentar mostrar para vocês, primeiro de forma teórica, né, que nem eu coloquei nos slides, porque quando eu aumento o número de polos, automaticamente para essa máquina, ela trabalha com uma rotação proporcionalmente menor do que a velocidade síncrona da máquina. A velocidade que eu comentei ali do campo, aquela é velocidade síncrona, certo? Então, se eu alimento uma máquina de dois polos com 60 Hz, a sua velocidade síncrona também é 60 Hz, ou em RPM, que é mais comum falar de velocidade mecânica, 3.600 RPM. Essa é a velocidade síncrona da máquina. Se eu coloco carga no eixo, máquina de indução vai trabalhar com uma velocidade um pouquinho abaixo. Vai trabalhar lá com seus 3.500, 3.400, certo? Vai depender da máquina aí. Mas a velocidade síncrona da máquina é 3.600. Um motor de 4 polos, se eu alimento a máquina com 60 Hz, o seu eixo vai girar a 30 Hz, ou 1.800 RPM, na velocidade síncrona. Toda vez que eu colocar um pouquinho de carga na máquina, ele tende a perder velocidade, certo? Então, tomar cuidado para não confundir essa relação da velocidade síncrona da máquina, certo? Com a velocidade real dela, certo? Máquina de indução sempre trabalha com uma velocidade um pouco abaixo da velocidade síncrona, certo? Eu preciso que a minha máquina de indução trabalhe exatamente na velocidade síncrona. O que eu faço? Eu posso usar um inversor de frequência. Eu vou ter um encoder conectado no eixo. Esse encoder mede rotação, manda para o inversor. O que o inversor vai fazer? Ele vai alimentar a máquina com uma velocidade acima dos 60 Hz. De tal forma que mais o escorregamento dê a velocidade que você queira. Se você quiser que a máquina de indução opere exatamente 60 Hz, você precisaria fazer com que a frequência de alimentação fosse acima de 60. 61, 62, depende, né? Só tem um jeito de fazer isso, com um inversor de frequência, com a máquina de indução conectada na rede
ela sempre vai perder rotação conforme eu aumento a carga em cima do motor. Se eu não desejo esse efeito, eu tenho que usar um inversor de frequência, certo? Em geral, o professor César costuma tratar disso aí, né? Na parte teórica de conversão de energia. Na disciplina ali de conversão 2, né? Então, pessoal, perguntas, dúvidas aí? Lembrando que essa aula está sendo gravada, né? Então, assim que terminar a aula, até o final da tarde, eu vou incluir esse vídeo lá no Moodle, certo? Então, se alguém quiser revisar, vai estar disponível lá. Perguntas aí, pessoal? Dúvidas? Sim. Ah, uhum. Exato, exato. Uhum, uhum. É, apesar desse motor de indução ser menor do que a máquina de corrente contínua anterior, ela tem o mesmo torque, mesma potência. Máquina de indução, esse é um dos motivos que a máquina de indução é muito utilizada, porque ela é compacta, né? Ela não tem escovas, então a manutenção dela é muito menor. E automaticamente, por ser menor, não ter escovas, ela também tem um custo menor. É claro que nessa aplicação você precisa pagar o custo do inversor, né? Então, supostamente o inversor mais o motor, somando todas essas questões de manutenção, custo de compra e tal, deve ser vantajoso, né? Além que quando você no motor de corrente contínua você está usando resistência para dissipar a energia ali, né? Isso é altamente ineficiente, né? Com o inversor, você pode inclusive regenerar energia na frenagem, se você quiser. Não sei se eu uso esse mecanismo, mas é possível, né? Na hora de frear, eu uso o próprio motor para frear. Na verdade, o que você faz? É curiosidade, né? Mas vamos comentando. Você tem que alimentar, o inversor tem que alimentar a frequência do motor numa frequência abaixo. Deixa eu ver se é abaixo ou acima. Abaixo da frequência do eixo, de tal forma que ele mude a curva de torque de motor para gerador. Ou seja, a frequência do eixo tem que ser maior do que a frequência de alimentação. Aí você passa aquele ponto da curva que eu mostrei de motor, né? Ó, uhum, é, é, certo. Ok. Eu acredito que toda a parte de transmissão de energia continua a descer, né? É, exato. Tem tudo isso em D6, isso alimenta o barramento do inversor. O inversor tradicional se alimenta na rede 60 Hz, né? Você precisa ter um retificador para depois aumentar o inversor. Nessa aplicação de vocês não precisa do retificador, né? Porque toda a energia já é DC, né? Uhum. É uma aplicação bem bacana. Eu quero ver se um dia desse consigo visitar ali para ver. Uhum. Vamos... bom, bom, no momento a gente não pode nem ir na escola, né? Quem dirá ainda. É. Uhum. Uhum.
É, o pessoal de manutenção deve ter gostado bastante, né? Esse é um outro ponto, né? Mas em compensação, precisa de outro tipo de mão de obra, né? Porque você também precisa de manutenção para os inversores, né? A manutenção não é igual, mas também precisa, né? Mas bacana. Uhum. Ah, ok. É, talvez pelas distâncias serem maiores, porque essa corrente aí de regeneração é alta também, né? A transmissão aí, eu acredito que nos trens as distâncias são maiores, né? Talvez seja por isso. No metrô acho que as distâncias são menores, né? Sempre tem um outro metrô mais perto, né? Que as correntes Uhum, é, é. Esse é o problema, que quando você regenera essa energia, se você não gasta ela, ela vai aumentar a tensão do barramento. Esse é o problema. Se você não tem para onde jogar essa energia que você está regenerando, você tem que dissipar em alguma coisa, senão você vai estourar algum ponto ali do sistema, né? Uhum, tá joia. Obrigado pela informação, foi muito interessante. Exato, exatamente. Nós vamos ter uma aula de simulação, onde nós vamos mostrar o efeito de eu variar a frequência de alimentação e de variar a tensão em cima da máquina, certo? Mas por curiosidade também, né? Em geral, a regra mais simples, aí, o método de controle mais simples, quando eu vario a frequência da máquina pelo inversor, né? Eu tenho também que variar a tensão proporcionalmente. Nós vamos ter uma aula de simulação que eu vou tentar mostrar o porquê disso nas curvas de torque e de corrente da máquina. Uhum, tá, joia. Obrigado pela informação aí. Pessoal, mais perguntas, curiosidades também? Bom, se ninguém tiver mais nenhum ponto, nós estamos então, eu vou estar encerrando a aula. Só aproveitar para dar mais um comunicado. É, Bom, eu já comentei para vocês anteriormente, mas queria reforçar, certo? Nós não vamos mais ter os relatórios, certo? Eu ainda não passei nenhuma atividade em substituição, mas a partir da semana que vem eu devo, eu devo começar a colocar alguma atividade. Essas atividades vão ser mais curtas do que o relatório, vão ser ou alguma pergunta teórica, ou então algum exercício para resolver baseado no que foi dado aqui nas nossas aulas, certo? Então vão ser atividades mais curtas, para vocês estarem respondendo aí, para estar substituindo o laboratório. E elas, como vão ser mais curtas, elas vão ser individuais, certo? Não vai ser mais em grupo. Acho que eu já tinha comentado isso, né? Mas reforçando, ainda não coloquei nenhuma lá no Moodle, certo? Mas semana que vem eu devo colocar. Colocando atividade, eu mando uma mensagem para vocês pelo Moodle. Vai ser tudo pelo Moodle. Joia, pessoal? Tranquilo então. Então, nós estamos encerrando a nossa aula de hoje, pessoal. Boa tarde aí para todo mundo. E semana que vem aula somente de dúvidas, tá? Eu vou colocar um vídeo no Moodle e vou estar disponível nesse mesmo horário para tirar dúvidas. Boa tarde então, pessoal.